todos, meu nome é Luís Bessa e vou dar início a uma série de episódios relacionados com o exercício físico, tendo por base a evidência científica. Falando um pouco sobre o meu percurso académico, sou licenciado em Ciências do Desporto e mestre em Ensino de Educação Física, ambos pela FADEUP. Sou também profissional de exercício físico, com a cédula de técnico de exercício físico desde 2012. Continuo a investir na minha formação, através de escolas de referência no país, para me manter atualizado à luz da nova ciência e também das novas práticas que possam emergir. Relativamente ao meu caminho profissional, iniciei no ginásio aqui na cidade de Guimarães em 2013, mas desde cedo migrei para um estúdio próprio, no qual estive à frente durante 8 anos, até que há 2 anos surgiu o convite de um amigo, que é dono da Box Fun Move Fitness Community, aqui no centro de Guimarães, no qual continuo a exercer a minha prática profissional com treinos individualizados e também de grupo. E então, sobre o tema deste nosso episódio, vamos falar efetivamente sobre o que é evidência científica. Hoje em dia vemos diversos meios de comunicação social a difundir informação do género estudo diz que ou estudo mostra que, mas no fundo nós não sabemos o grau de robustez efetiva desse estudo. E então, para nós enquadrarmos nesta primeira fase, é importante perceber que existe uma pirâmide de evidência científica que baliza a qualidade de informação dos diversos estudos e os estratifica consoante a robustez dos mesmos. E aqui podemos dividir a pirâmide em 3 grandes categorias. Começando pela primeira, temos os estudos observacionais, onde os investigadores procuram observar o efeito de determinadas variáveis, como teste diagnóstico, um tratamento ou outro tipo de intervenção levada a cabo, que pode ser em retrospectiva ou em prospectiva, e tentar perceber se há alguma correlação entre aquilo que eles estão a estudar e aquilo que vão observar. Ou seja, no fundo eles não têm nenhum tipo de intervenção, apenas observam. Depois temos estudos experimentais, que são realizados em condições muito controladas e rigorosas, tendo por base a aleatoriedade na distribuição das pessoas em pelo menos 2 grupos, um grupo que vai receber a intervenção e um outro grupo que será o de controle, que pode receber, por exemplo, um placebo, de modo a que os cientistas possam averiguar os efeitos dessa mesma intervenção. E por último, temos aquilo que resulta da combinação e análise de dados dos diferentes estudos em temas semelhantes de pesquisa, como é o caso de revisões sistemáticas ou de meta-análises. E importa agora salientar que o rigor com que é feito um determinado estudo é fundamental para a qualidade do mesmo. E aqui há alguns pontos-chave que devem ser transversais a qualquer estudo, como vamos ver agora de seguida. Temos então o propósito do estudo, que deve ser claramente evidenciado logo à partida. Temos também a amostra, quanto ao número de pessoas, a fonte, os critérios de seleção e de exclusão que têm que ser justificados. Depois temos o grupo de controle, que deve ser claramente identificado, e perceber também se o tipo de população é o mesmo que o da amostra ou se é diferente. A qualidade das medidas, e aqui temos fatores como a validade, a reprodutibilidade, a qualidade do controlo e um conceito que é designado de blinded, no qual os próprios investigadores e os sujeitos que estão alocados na amostra se sabem de antemão ou não dessa mesma alocação. Há ainda a questão do compromisso, na qual é importante perceber se os pacientes levaram o estudo do início ao fim, se houve dropouts, se esses dados de que as pessoas saíram, se foram incluídos ou não, ou mesmo o registro da própria saída das pessoas foi incluído ou não. Pode haver ainda a influência de intervenções que distorçam os próprios resultados em alguns dos sujeitos que estão a ser testados. Há também o risco de que outras variáveis possam influenciar os resultados, como por exemplo, será que os testes usados foram os mais apropriados para aquele estudo? E por último temos a validade, que de forma resumida é tentar perceber se o estudo efetivamente demonstrou aquilo a que se propôs inicialmente. Portanto, em alguns estudos, a forma como está escalonada a pirâmide de evidência científica pode não ser bem assim na prática se os estudos não tiverem em conta o rigor em cada um daqueles pontos-chave que foram enumerados. Ou seja, há o risco de haver um viés em algum desses pontos que vai minar depois a própria qualidade do estudo. A título de exemplo, um estudo observacional, como por exemplo um estudo de corte, se for bem elaborado e contemplar todos aqueles pontos-chave com maior rigor,
pode inclusive ter resultados com maior validade do que um estudo experimental, desde que ele tenha algum tipo de enviesamento que não tenha sido contemplado naqueles pontos-chave. E um outro exemplo, um estudo experimental bem elaborado poderá ter maior validade do que propriamente uma meta-análise que está no topo da pirâmide. E por que digo isto? Porque uma meta-análise, no fundo, será tão melhor quanto a qualidade dos estudos que ela engloba. Por exemplo, se esses estudos tiverem um elevado risco de viés, obviamente que depois o resultado dessa meta-análise irá contemplar esse viés também. Analisemos agora um exemplo concreto destes alertas que eu mencionei. Vamos pegar aqui neste estudo e vamos dissecá-lo um pouco juntos. Portanto, esta é uma revisão sistemática com meta-análise e tem o propósito de avaliar a eficácia de tipos de exercício físico específicos, em particular o treino de força para a cadeia posterior, comparada com o exercício aeróbio ou treino generalizado, em populações sedentárias ou ativas de forma recreacional e com dor lombar crónica. Para a elegibilidade do estudo, a amostra descrita em cada estudo tinha que incluir participantes entre os 16 e os 70 anos, tinham que ter também dor lombar crónica por um período mínimo de 12 semanas e sem etiologia definida, e além disso, os estudos teriam que incluir uma das variáveis mensuráveis de interesse, como a dor, a incapacidade, força muscular ou efeitos adversos. Após a revisão dos diversos estudos, tendo por base os critérios de seleção e exclusão, seguida de uma análise mais profunda, ficámos reduzidos a 8 artigos, com 408 participantes, sendo que as intervenções variaram de 6 a 16 semanas. Ora, aqui foram divididos em dois grupos, tendo em conta a duração, um de 6 a 8 semanas e outro de 12 a 16 semanas. E agora vamos analisar o grupo de controle, para o qual os autores alertam como uma das limitações desse estudo. Dos 8 estudos incluídos, 3 usam outro tipo de treino de força, 4 utilizam o treino aeróbio como caminhadas e 1 usa atividades do dia a dia, o que deixa estes grupos de controlo abertos à variabilidade, tornando difícil a distinção do grau de eficácia da sua aplicação. Para agravar, também a eficácia da comparação com os próprios exercícios da cadeia posterior fica comprometida. Relativamente à questão do blinding, que vimos nos pontos-chave, é de salientar que, devido à natureza da intervenção, eles foram classificados como não aplicáveis nos questionários. E isto porquê? Porque os participantes foram parte ativa no seu tratamento com a intervenção que receberam, assim como os autores dos estudos aleatorizados tiveram intervenção direta na condução e ensino dos exercícios a realizar. Ora, isto aumenta bastante o risco de viés do próprio estudo. Quanto aos resultados, foi demonstrado que os exercícios para a cadeia posterior foram mais eficazes que o treino global em pacientes que sofrem de dor lombar crónica dentro da população sedentária ou recreacionalmente ativa. Também tiveram melhorias claras ao nível da dor, incapacidade e força face aos que fizeram o treino global, sem aumento de risco para os efeitos adversos. E que houve ainda evidência que realizar os exercícios da cadeia posterior por um período de 12 a 16 semanas foi mais eficaz do que uma duração mais curta, assim como teve maior expressão nas variáveis de interesse faladas, à exceção dos efeitos adversos. No entanto, analisemos quais eram efetivamente os exercícios para a cadeia posterior, em particular nos programas de maior duração, que, como vimos, se revelaram mais eficazes. Além daqueles que deveriam fazer parte da cadeia posterior, como o deadlift, o seated row, o back extension, para citar apenas alguns, temos ainda chest press, shoulder press, abdominal crunch, push-ups, leg extension, entre outros. Ora, isto não sugere uma intervenção mais a favor do treino generalizado? É que muitos destes exercícios são para a cadeia anterior também. Podemos inferir que só foram os exercícios para a cadeia posterior que contribuíram para a melhoria dos resultados e esquecer tudo o que foi protocolado? É no mínimo suspeito. No fundo, a mensagem que eu queria passar é de que a pirâmide de evidência científica é boa para nos situarmos relativamente à forma como os estudos são elaborados, no entanto, estará sempre dependente da qualidade e o rigor com que o estudo ou que cada estudo é feito. E aqui há sempre um apelo para o sentido crítico de todos os profissionais para que possamos estar atentos não só à metodologia do estudo, como também às limitações que muitas vezes os autores alertam
mas que mesmo assim nos meios de comunicação social muita gente esquece dessa parte e depois tenta fazer inferências diretas daquilo na sua prática, ou dar aquilo como uma verdade absoluta, quando no fundo não o é. E esse é o alerta que queria deixar. Espero que tenham gostado, comentem por favor, porque só assim é que isto faz sentido, e a partilha de ideias entre todos, se tiverem outra opinião, é sempre bem-vinda para que possamos juntamente evoluir dentro da nossa profissão. Obrigado a todos e até ao próximo.